Aos poucos isso foi piorando, ela começou a fazer coisas absurdas, como por exemplo ir no banheiro e não saber o que fazer dentro do banheiro. Ela não conseguia mais discernir o que era roupa de dormir, roupa de vestir durante o dia. A gente que mexe com essa doença, a gente toma muito cuidado, se preocupa muito com o cuidador também, porque na maioria das vezes é quem mais sofre com a doença. O Alzheimer é uma doença neurológica, degenerativa, progressiva e irreversível. É uma das demências que mais atinge a população idosa hoje no mundo. Podemos dizer que é uma doença que afeta toda a família, já que ela afeta significativamente o cotidiano familiar e traz uma forte repercussão emocional, principalmente para aquele que assume o papel de cuidador. Como você reagiria se daqui a alguns anos você vir a ter essa doença e você passar de cuidadora para a pessoa que tem e a história se repetir? No caso, eu, sua filha, se tornar sua cuidadora. Em geral, o paciente não sofre, a família sim. O que se pode fazer? Muito pouco, além de ter a certeza que ele está sendo bem cuidado, bem abrigado e bem medicado. O cuidador torna-se o elo entre o mundo perdido do paciente e a realidade que o cerca. Sou mãe da Gabriela Sass, produtora desse vídeo. Estou aqui para falar da minha mãe, que teve Alzheimer durante 10 anos. Ela começou com 72 anos, começou com pequenas coisas, esquecendo de como fazer um café, que ela fazia todos os dias. Aí ela colocava um coador, não sabia o que tinha que fazer depois. Enfim, coisas pequenas que no dia a dia foi chamando a atenção. Ia no mercado comprar uma coisa e não trazia aquilo que ela falou que tinha ido comprar, trazia outra coisa. Mas o gato não morreu. Dona Chica Que virou gato meu. A agressividade começou a ser muito grande, tanto que ela começou a me agredir fisicamente. E é muito difícil, porque a pessoa te agride e você não pode fazer nada, você tem que ficar quieta, entendeu? E o cuidador, o papel do cuidador é muito difícil, porque a gente começa a ficar doente também. Então você começa a perder a sua sanidade junto com a outra pessoa, né? E você entra em depressão, você chora muito. A família toda fica envolvida nessa mudança toda de vida, entendeu? Porque a pessoa que você mais ama, minha mãe, ficar te agredindo, te batendo, me dava tapa na cara, me beliscava, e eu não podia fazer nada. Às vezes, lógico, mãe, porque gritava pra ela, por que você tá fazendo isso? Mas pra ela eu era uma estranha. Entendeu? Ela não me conhecia, ela olhava para mim e não sabia quem eu era, olhava para meus irmãos, não sabiam quem eles eram. O principal sintoma, o sintoma inicial, na maioria dos casos, é o esquecimento, mas pode vir carregado de vários outros sintomas. Isso dependendo da área do cérebro que essas proteínas são depositadas, tá? Vai levar a um determinado comportamento ou sintoma. Pode ser o esquecimento, que é o mais comum, pode ter alteração do comportamento, tanto a apatia quanto a agressividade, tá? O paciente pode ser hipersexualizado, depende da área acometida também. Então vai depender muito da área cerebral acometida. O mais comum, geralmente o paciente abre com esquecimento, mas alteração do comportamento, alteração do sono, agressividade, tudo pode estar incluso, que depende muito da área do cérebro. O paciente pode começar a contar histórias, delírio, alucinações, depende novamente da área do cérebro atingida. Acho que eu não sou tão forte como a minha mãe para suportar tudo que você tem que suportar nesse tipo de doença. E eu, como que eu vou explicar? Não desejo isso para você. Ser cuidadora, como eu falei no vídeo, é perder um pouco da sua sanidade. E a marca que isso deixa na gente é muito forte para o resto da vida.
E eu não quero que você passe por isso. Acho que o mais importante quando a gente vai falar sobre a doença é o conhecimento da doença. Então, todos nós, independente de ser da área da saúde ou não, está atento quanto aos transtornos de comportamento, quanto às mudanças de comportamento, quanto aos esquecimentos, e não ficar atribuindo tudo à idade. Está acontecendo isso, mas ele já está ficando idoso, isso é normal. Para a gente não perder a chance de fazer um diagnóstico precoce e poder dar o melhor que existe hoje do tratamento. Tá? E outra coisa é o cuidador, a pessoa que tem um familiar ou um paciente com a doença, é buscar bastante informação, para que vai ser muito mais fácil para ela cuidar, tá? E muito melhor para o paciente também, que vai ser melhor cuidado. Então, tem algum problema, tem a doença, vai aprender, vai estudar, vai se informar. E quem ouve, olha, tá fulano, o paciente, ou ciclano, tá esquecido, não atribui a idade. Vai pedir uma avaliação médica, vai passar com um especialista, para ver realmente se é um esquecimento próprio da idade, ou se é alguma coisa que está acontecendo. E é muito engraçado, muito triste, na verdade. Não é, a palavra não é engraçada, é muito triste como a vida é um filme, né? E aqueles minutos ali foi coisa de, acho que 10 minutos que eu fiquei segurando a mão dela e eu só escutava a máquina do coração cada vez menos, e de repente ela parou. Ela não abriu mais os olhos desde a hora que isso tudo começou, então aí eu comecei, a médica olhou pra mim e falou, ela já se foi. É muito difícil, sabe? A gente não... Ela tava ali na minha frente, mas ela já tinha ido embora. A autora deste documentário, e por experiência própria com a minha avó, a sobrecarga para quem cuida é grande, física, mental e emocional. Todas as cargas podem e devem ser compartilhadas. Todos devem procurar se informar sobre a doença, sua evolução e o que fazer em certas situações, pois as mudanças são sutis. A confusão mental não afeta só o paciente, mas toda a família pode ficar atordoada, e a compreensão nesse caso é a melhor maneira de tomar controle da situação. Tente entrar no universo do doente, ao invés de querer que ele retorne ao nosso.